que eu tinha fechado o novo. Não, acho que estamos todo mundo no lugar filho. certo. Eu vou compartilhar aqui minha tela só. Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Talvez meu microfone esteja muito longe. Tá me ouvindo, prof? Está ouvindo bem, professor? Vixe, não tá respondendo, acho que não. Vamos ver. Alô, alô? Não. Estamos tentando falar aqui. Oi. Alô, alô? Não? Você está escutando a batida, Thay? Eu tô escutando você, não sei. Eu acho que eu tô escutando o professor Takashi também. Eu também tô, acho que ele só não está escutando a gente. Será que ele conseguiu entrar de volta? Deixa eu colocar aqui. Às vezes, se ele sair e voltar de novo, dá certo. É. Isso já aconteceu comigo, de ficar sem som, e aí eu só dei recarregar e foi. Será que ele viu a mensagem? Não sei. O prof. Takashi tá com cara misterioso. Não sei se ele tá tentando. Acho que tá. Agora deu certo? O prof tá ouvindo a gente? Tô, agora tá tranquilo. Foi só sair e voltar, então, né? Acontece. Às vezes acontece essas coisas mesmo. Não é a primeira vez, não. Bom, beleza. É isso, então. Começamos, será? Tá, deixa eu fazer aqui formalmente. A apresentação? Então, a gente vai começar a apresentação de TG1, da aluna Tainá Pires Baldão. E nós temos aqui na banca o professor Takashi Oneyama, a quem a gente agradece a participação. Com certeza fará ótimas contribuições ao trabalho. Tainá, você tem 20 minutos para a apresentação e depois a gente vai passar para uma fase de arguição aqui pela banca. Então, pode começar. Bom, boa tarde, né? Eu sou a Tainá. E eu vou apresentar hoje, né, o trabalho Reinforcement Learning Applied to Robot Soccer Decision Making After Dead Ball Situations. Esse é o meu trabalho de graduação 1, e ele foi orientado pelo professor Marcos Mas. Bom, esse aqui é um pouquinho do que a gente vai apresentar hoje, uma agenda extensa, eu vou tentar fazer o máximo para conseguir cumpri-la em 20 minutos. Basicamente, a gente vai começar falando sobre a motivação, contextualização e objetivos do trabalho, seguido de uma breve revisão de literatura, as contribuições possíveis do trabalho, quais são as técnicas que a ETA Androids usa para cobrar pênalti, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o background teórico do trabalho, né, falar sobre aprendizado por reforço, Actor Critic, Policy Gradient e PPO, e por fim eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia que a gente pretende, né, empregar no trabalho e próximos passos. Bom, um pouquinho sobre a motivação do trabalho, né? A gente sabe que desenvolver, né, robôs que sejam capazes de tomar decisões por si próprios é um desafio grande
e a gente já teve bastante avanço em robótica, né, no que diz respeito a robôs que conseguem fazer atividades controladas por seres humanos, como a gente consegue hoje ter cirurgias, né, feitas por robôs, tarefas domésticas, mas a parte dos sistemas autônomos ainda é um desafio grande. Só que isso tem mudado um pouco, né, o cenário de desenvolvimento desses sistemas nos últimos anos com o avanço do Deep Reinforcement Learning. E para mostrar um pouquinho do poder do que Deep Reinforcement Learning que a gente tem em mãos, né, com Deep Reinforcement Learning, eu vou apresentar aqui um videozinho bem rápido de um trabalho que foi publicado esse ano, né, por uma equipe do DeepMind, que é bastante impressionante, que eles basicamente fizeram, né, humanoides simulados a aprenderem a jogar futebol sem saber nada, né, nem andar no começo. Então, eles começam meio que se debatendo no chão, e depois, com treinamento, eles aprendem a jogar bola. E para basicamente fazer isso, né, eles usaram várias técnicas de aprendizado de máquina, como imitation learning, single e multi-agent reinforcement learning, e no final do treinamento, né, eles conseguem ter capacidade de jogar futebol bastante sofisticados, eles conseguem driblar, colaborar entre si. Então, é algo bem impressionante e é a grande motivação do nosso trabalho. Bom, contextualizando um pouquinho, né, eu vou falar sobre o Very Small Size Soccer. Bom, a gente sabe que para, né, estimular as pesquisas em robótica, várias competições de futebol de robôs foram criadas, uma delas é o Very Small Size Soccer, em que basicamente pequenos robôs, que são cubinhos, né, de 8 centímetros de aresta, jogam futebol de forma autônoma. Eu vou tentar mostrar mais ou menos como é que funciona o jogo, né, então basicamente a gente tem um campo de madeira, e robôs aqui no campo que estão representados por esses pares de quadradinhos, né, a gente pode ter times com 3 ou 5 robôs, depende da modalidade, e a ideia é que o campo é todo pintado de preto, os robôs também, mas eles têm um padrão de cores em cima deles, né, que permite que eles sejam identificados, e nós temos também a bola, que é pintada de laranja. E como é que funciona a partida, né? Então, basicamente, a gente tem uma câmera em cima do campo, que capta as imagens do jogo. Então, nós pegamos essas imagens e tratamos elas com um algoritmo de visão computacional, que identifica os robôs, então a gente localiza eles no campo e manda essas informações para um algoritmo de tomada de decisão, que acaba escolhendo a melhor ação, a melhor próxima ação, né, para os robôs. E tendo em mãos essa decisão, ele passa isso para um algoritmo de controle, que vai tornar essa decisão em algo factível pelo hardware, né, que seriam as velocidades que os robôs precisam assumir nos próximos instantes para fazer aquela ação em si. E tendo em mãos todas essas velocidades que os robôs do nosso time precisam ter, a gente junta todas elas num pacote e envia para os robôs via rádio. E os robôs têm um firmware que decodifica essa mensagem e efetivamente eles fazem uma ação. Como testar, né, o time diretamente, né, na vida real, usando hardware, é uma coisa que desgasta, né, que deteriora o hardware. Em geral, os times têm também um simulador de partidas, né, esse que está mostrando aí no vídeo é o simulador de partidas da Android, e a gente basicamente usa, né, a ODE para simular física, a Ogre para fazer a renderização do gráfico, e para comunicar, né, entre os binários dos times, que são os agentes, e o binário do ambiente de simulação, a gente usa essa biblioteca que se chama 0MQ. E o que o VSS tem a ver com a nossa motivação inicial, né, que era o Deep Reinforcement Learning? Então, basicamente, né, existem várias pesquisas recentes que mostram, né, que os times de VSS que usam sistemas de tomada de decisão baseados em aprendizado de máquina, em geral, eles conseguem performar tão bem ou até melhor que outros times que usam abordagens mais clássicas, né? Alguns desses trabalhos, eles foram desenvolvidos pela RoboSim, e o outro trabalho que fala sobre isso é o trabalho do Thiago, que teve a orientação, né, do professor Máximo e do professor Takashi. E a ideia, né, do meu trabalho em específico seria aplicar Deep Reinforcement Learning na tomada de decisão, né, dos robôs simulados de VSS da Androids, após bolas paradas, mais especificamente depois de pênalti. E eu até coloquei aqui uma imagenzinha, né, de como que é batido um pênalti no VSS, né,
A ideia é que tem uma marca do pênalti, tem um robô que chuta o pênalti e outro que está defendendo, que tem que ficar em cima dessa linha do gol, e todos os outros robôs ficam para o outro lado do campo. Então, a minha ideia é tentar usar Deep Reinforcement Learning para controlar esse robô que vai chutar o pênalti e possivelmente, né, marcar muitos gols com ele. Vou falar rapidamente sobre alguns trabalhos, né, que eu li para fazer a proposta desse trabalho. O primeiro deles é no âmbito do Soccer 3D, que foi um trabalho realizado pelo Luciano Mello, junto com o professor Máximo, que basicamente usa PPO, né, que é o algoritmo que a gente pretende usar nesse trabalho também, para fazer robôs humanoides simulados aprenderem a correr. Nós temos também um trabalho aqui que é do Bassani, junto com a equipe da Robocin, né, em que ele introduziu um framework que usa DQN, DDPG e SAC para treinar, né, políticas de controle para agentes simulados do VSS. E uma coisa interessante desse trabalho é que ele também encontra uma forma, né, de adaptar as políticas que ele acha do ambiente simulado para os robôs reais. Um outro trabalho que eu queria citar é o do Pena, também, da Robocin, que ele basicamente usa DQN e DDPG, né, para fazer com que, dependendo das condições do jogo e dos oponentes, uma política seja capaz de selecionar os papéis que cada um dos jogadores precisa assumir no jogo. Então, é como se essa política funcionasse como um treinador que diz a cada instante qual é a escalação do time, quem que deve ser atacante, quem que deve ser defensor, quem que deve ser goleiro, coisas assim. E o último trabalho, e talvez o trabalho que eu vou utilizar mais como referência aqui, que é o trabalho feito pelo Thiago com orientação dos senhores, em que ele usou o PPO junto com o Curriculum Learning, né, para fazer com que robôs simulados de VSS aprendessem a interceptar a bola no lado aliado do campo, né, na presença de um oponente. Aqui está só um dos cenários, eu li o TG do Thiago e sei que ele fez outros cenários também, mas aqui eu tinha citado especificamente o paper da Lars, por isso que tem só um cenário. Bom, as contribuições possíveis desse trabalho, que eu vejo pelo menos, né, a primeira é talvez a mais óbvia, que é aprimorar a tomada de decisões de uma categoria de futebol de robôs, no caso o VSS, mas uma outra contribuição que eu vejo é aumentar, né, a literatura sobre tomada de decisão no âmbito do VSS, que é bem escassa, né, eu sei que eu já fiz outro trabalho relacionado à tomada de decisão com approaches mais clássicos nessa categoria, foi muito difícil na época achar literatura a respeito. E para mim, talvez a contribuição mais importante, né, que o trabalho seja base, né, para outros projetos de pesquisa de sistemas multiagentes, que vai bastante, né, ao encontro da visão da Itandroids, que é desenvolver e compartilhar conhecimento na área de inteligência artificial. Antes de falar, né, como é que eu pretendo resolver o problema dos pênaltis com o Deep Reinforcement Learning, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre como a Itandroids tenta lidar com esses problemas hoje em dia. Também porque vai servir como um comparativo e porque a gente pretende treinar, né, o nosso atacante contra defensores da Itandroids, né, então é interessante saber como eles funcionam também. Bom, quando a gente pensa em atacar, né, é muito comum na Itandroids a gente usar um método de planejamento de trajetória que a gente chama Univector Field Navigation, que ele é muito conhecido na categoria, na liga, né, de VSS, e que basicamente ele se baseia na ideia de campos potenciais, em que existem dois campos, né, um que faz com que o robô tente conduzir a bola para uma posição desejada, e outro que faz com que ele tenha e um outro campo de repulsão contra os obstáculos que podem ser móveis, né, e daí aqui eu tinha colocado dois robôs, né, os dois usando o Univector para tentar atacar a bola e fazer gols. Agora, quando a gente pensa em defesa, né, na Itandroids a gente usa, em geral, um algoritmo de controle que a gente chama de line follow, que a ideia é que a gente usa ele para seguir trajetórias retilíneas, né, e ele
ele lembra um pouco um seguidor de linha, mas ele usa um controlador PID para fazer isso, né? Daí, para mostrar como a gente normalmente defende, por exemplo, com um goleiro, usando line follow, eu fiz uma outra simulação aqui, em que tinha o nosso goleiro contra um atacante, e a ideia, né, como é que o goleiro defende, né, coisas. Então, a gente tem uma bola aqui, ela vai ter uma velocidade, ele faz uma predição bem básica da onde essa bola cairia nessa linha. Tendo essa posição, ele usa o line follow para chegar nela, seguindo essa linha do gol, e se a bola está muito próxima dele, ele gira para defletir a bola. Então, acho que vai ficar mais claro com a simulação. Então, se a gente pudesse sumarizar, né, as técnicas de pênalti que a gente usa, né, para atacar, em geral, a gente só segue a trajetória sugerida pelo Univector Field Navigation. Para defender, teriam duas abordagens, né, uma que usa um goleiro, que nem eu mostrei no slide anterior, e outra que usa um defensor um pouco mais ofensivo, que usaria o próprio Univector Field para ir em cima da bola, né. E ainda antes de falar da metodologia do nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre o background teórico de Reinforcement Learning, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre aprendizado por reforço. O grande objetivo, né, do Reinforcement Learning é fazer com que um agente aprenda a melhor sequência de ações que ele deve performar para maximizar um retorno esperado. Então, aqui tem o clássico fluxograma aqui do Reinforcement Learning, em que nós temos um agente, e esse agente, ele faz uma ação que perturba um ambiente, e esse ambiente devolve para ele uma recompensa em um novo estado. E a ideia é que, recebendo como feedback, né, essa recompensa em esse estado, esse agente possa tomar novas decisões, e com o tempo ele vai aprendendo qual seria a melhor decisão a tomar a cada estado. E eu falei aqui, né, no fluxograma sobre recompensa, mas aqui eu falei de retorno, né, então, no Reinforcement Learning a gente define, né, como retorno o que a gente chama de um cálculo de recompensa acumulada. Então, a ideia seria tentar calcular a recompensa que você vai receber partindo daquele estado em diante, só que a gente não é exatamente, né, a recompensa acumulada, porque a gente tem esse fatorzinho aqui, né, que é o discount factor, que a ideia seria que ele limitasse, né, um horizonte de tempo em que você quer contar aquelas recompensas, né. A ideia é que você não use, sei lá, todo o futuro, né, porque você não tem tanta certeza sobre o futuro. Então, esse discount factor reduziria esse horizonte em que você ver as recompensas. Mas eu falei sobre o que é o problema, mas não falei, né, como é que a gente resolve ele. Para resolver o problema, a gente precisa de saber alguns conceitos, né, o primeiro deles é o de política, em que política nada mais é do que uma função de distribuição de probabilidade, que dado um estado, diz a probabilidade de você tomar uma ação. E um outro conceito importante, né, em Reinforcement Learning é o de função-valor, em que basicamente ela é responsável por avaliar a qualidade de uma política. Para fazer isso, a função-valor, ela calcula a esperança, né, do retorno a partir de um determinado estado, e pensando que a partir daquele estado em diante você vai usar sempre aquela política. E existem duas definições de função-valor, uma que leva em consideração só o estado, e outra que leva em consideração o estado e a ação. E agora que a gente sabe desses conceitos, dá para falar um pouquinho sobre alguns métodos de solução, né, dos problemas de Reinforcement Learning. Eu vou falar sobre Actor Critic, porque ele está mais relacionado com o trabalho que eu quero desenvolver. E, basicamente, o Actor Critic, ele é um método que ele utiliza duas, vamos dizer assim, entidades, que é o Critic e o Actor. O Critic, ele serviria, basicamente, para tentar estimar a função-valor, e o Actor, ele serviria para atualizar a política na direção sugerida pelo crítico, né? Como vocês podem ver, essas entidades, elas não são nada mais do que aproximadores de função, né, dado que a política é uma função e a função-valor também é uma função, e quando a gente fala em aprendizado de máquina, né, e fala sobre aproximar a função, acho que o que as pessoas pensam é em redes neurais. Então, a ideia é que o crítico e o Actor, eles são basicamente redes neurais, e eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona, né, o fluxo, então, para ele resolver esse problema do Reinforcement Learning. Então, a ideia é que o Actor, ele recebe um
um estado, e ele tem uma política que é definida pela rede dele, né, e é baseada nesses parâmetros θ. E dado esse estado e essa política, ele faz uma ação que perturba o ambiente, que gera um novo estado e uma recompensa. Esse novo estado e essa recompensa são utilizados pelo crítico para estimar uma função valor, e essa função valor é utilizada para fazer uma atualização da rede da política e também para fazer uma atualização da rede que estima, né, a função valor. Feitas essas atualizações, a gente pega aquela aproximação do ambiente, né, e utilizando essa política atualizada, toma uma nova decisão. E a ideia é que, com o tempo, né, ele vai tomando cada vez melhores decisões. Eu falei aqui, né, sobre uma forma de fazer esse update, né, da rede neural, né, mas, obviamente, existem diversos métodos de fazer esse update. Um dos mais comuns é esse policy gradient, que é a ideia, né, que ele usa gradiente ascendente sobre essa função aqui, objetivo, para melhorar a política aos poucos, né. Acho que a grande diferença daquele outro update que eu mostrei anteriormente é que aqui ele usa uma função que não é exatamente estimativa da função valor, mas é o que eles chamam de função advanced function, que é uma subtração entre duas funções valores, né, uma de ação e outra de estado, e a ideia é que é melhor usar essa subtração do que simplesmente a função valor, porque a função valor em si, ela tem muita variância, né, o que prejudica o treinamento. Então, essa seria a ideia, né, então, quando você quer atualizar a política, você tem essa função objetivo, usa gradiente ascendente, e você deveria melhorar a sua política aos poucos. Só que, usando o policy gradient e essa política em específico, a gente tem alguns problemas que estão relacionados aos passos que o gradiente ascendente dá, né? O que acontece? Se esses passos foram muito pequenos, tem uma chance maior de você convergir, né, para o ponto ótimo que você quer, mas o treinamento fica muito demorado. Mas também, se o passo for muito grande, o que acontece é que você vai divergir do seu ponto ótimo e isso vai te dar uma performance muito ruim. Então, a ideia é que é necessário restringir, né, os passos que esse gradiente ascendente dá, para que a gente tenha uma performance boa, mas o treinamento também não seja tão demorado. E existem vários métodos que tentam endereçar esse problema, e eu acho que um dos métodos mais populares, pela sua facilidade, entre aspas, né, seria o Proximal Policy Optimization, né, que é o PPO, que é o que a gente pretende usar nesse trabalho, que basicamente ele faz uma mudança naquela função objetivo, em que ele usa ela, como a gente fala, clipped, né. Então, o que seria, o que ele faz, né, ele calcula isso aqui, que é a razão, né, entre a política anterior e a política atual, e a ideia é que ele restrinja, né, essa razão, que meio que mede a variação da política, né, nesse intervalo aqui, de 1 menos epsilon até 1 mais epsilon. E daí a ideia é que com isso você não vai dar passos tão grandes a ponto de ter uma performance ruim. E é esse o algoritmo que a gente pretende usar, né. Falando um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho em si, eu vou descrever primeiro o nosso trabalho mais formalmente naquela forma de MDP, né, Markov Decision Process. Depois eu vou falar um pouquinho das ferramentas que a gente vai usar, como que a gente pretende avaliar, né, o treinamento, e assim por diante. Então, vamos começar com o MDP. Bom, o nosso espaço de estados, né, a gente pensou num primeiro momento em utilizar essas features, né, então a posição e orientação do robô aliado, a posição do oponente, a posição da bola e as velocidades tanto do aliado, do oponente, quanto da bola. Como espaço de ações, a gente pretende usar as velocidades, né, que o robô aliado deve assumir, a função de transição, a matriz de transição de probabilidade, ela não vai ser explicitamente dada por a gente, né, ela está codificada dentro do ambiente de simulação. O discount factor, por enquanto, pretendemos utilizar esse 0,99, porque é a referência que o Thiago colocou no trabalho dele, então imagino que, como é um trabalho semelhante, provavelmente seria uma boa escolha, mas isso ainda pode ser avaliado. E como reward function, não tenho ainda, tipo, valores que eu quero dar de recompensa ou penalização, mas eu já tenho algumas ideias do que eu pretendo
penalizar e recompensar o meu agente, né? Então, a nossa ideia é pegar, fazer um robô converter os pênaltis. Só que se a gente usasse como recompensa apenas fazer gol, né? Principalmente no começo, quando ele tá fazendo umas coisas meio aleatórias, seria um problema, né? Porque ele ia demorar. Provavelmente ele não ia conseguir aprender a fazer o gol, porque isso acontecia muito raramente. Então a gente tem que colocar umas recompensas intermediárias para que ele consiga mais facilmente chegar no nosso objetivo. Então a ideia seria recompensar ele por algumas coisas, né? Então, primeiro, pensando nesse sistema de coordenadas aqui, nesse campo, né? A ideia seria que se ele mover a bola na direção X de uma forma que aproxime a bola do gol oponente, ele seria recompensado. Se ele marcar um gol, ele também vai ser recompensado, né? Agora, a gente também pensa em penalizar ele por coisas que a gente não quer que ele faça, né? Então, se ele mover a bola na direção X, só que de uma forma que ela se afaste do gol oponente, ele seria penalizado. A mesma coisa caso ele mova, né, a bola no eixo Y para fora, né, desses limites do gol. Talvez eu não use exatamente os limites do gol, talvez um threshold um pouquinho maior, né, mas a ideia é que ele não fique muito nesses cantos, né, que ele fique mais próximo aqui do gol. E também se ele cometer uma falta, porque quando ele tá cobrando o pênalti, se ele ficar disputando a bola, né, ficar, sei lá, a bola o defensor e quem tá chutando a bola ficam disputando ali, ficam tentando, e a bola fica meio parada, assim, o que acontece é que se ela ficar 10 segundos sendo disputadas, é marcada uma falta, né, que é um tiro de meta, e isso também não é positivo, porque não vai levar a gente a converter gol. A ideia do trabalho, então, seria usar aquela MDP para treinar 2 tipos de tarefas, né, a primeira delas seria fazer um robô aliado, bater o pênalti contra um goleiro, aqui, mais especificamente o Data Androids, né, e a outra seria fazer um robô aliado, bater um pênalti contra um defensor mais ofensivo que usasse, por exemplo, o Univector para tentar ir mais em cima da bola, né. A ideia é que o treinamento ocorra em episódios com uma duração máxima pré-definida, porque, né, no próprio jogo de futebol a gente sabe que, sei lá, um pênalti, no VSS ele é marcado em, no máximo, 10 segundos, então não pode ter um tempo muito longo, né, os episódios. E a gente pretende também encerrar precocemente os episódios caso o robô faça algo que a gente considera que é uma falha, né? E basicamente o que eu considerei como falha no primeiro momento seriam aquelas coisas que eu penalizava ele. Então a ideia seria penalizar e acabar o episódio também, que é caso ele mova a bola para trás na direção X, caso ele mova a bola muito na direção Y, muito para fora, né, das delimitações do gol, e caso ele cometa uma falta. E também, se ele converter um gol, né, o episódio termina logo após. Bom, algumas das ferramentas que a gente pretende usar é a implementação de PPO disponibilizada pelo Stable Baselines, mais especificamente a versão 2. Também pretendemos usar o Intel AI Dev Cloud como ambiente de treinamento, porque vamos precisar de muito poder computacional para fazer a busca dos hiperparâmetros das redes, né, e alguns hiperparâmetros desses algoritmos em específico também. E vamos usar também, obviamente, o simulador de partidas Data Androids como uma ferramenta. Eu vou tentar utilizar o máximo que eu puder das adaptações que o Thiago já fez nesse simulador. E, por fim, como métricas de avaliação, né, do treinamento, algumas das métricas que eu pensei até então, pelo menos, seria utilizar, né, as recompensas acumuladas, mas não elas diretamente, e sim a média exponencial móvel, né, porque a recompensa acumulada em si, ela é muito ruidosa, então a média exponencial móvel, ela daria uma ideia melhor de como ela está progredindo no tempo, e também usar a taxa de conversão de pênaltis, afinal, esse é o grande objetivo, né, do nosso treinamento, fazer com que o robô aprenda a fazer gols nessas cobranças de pênalti. E é isso, next steps, né? Acho que o primeiro é trabalhar muito, tem muita coisa a ser feita, e aqui eu coloquei uma estimativa, né, de um cronograma. Então, nesse mês, né, terminar de escrever o TG1, para em julho fazer o setup do ambiente, né, para o treinamento e implementar também os algoritmos de treinamento. Queria passar 2 meses treinando, pelo menos, para em outubro pegar os resultados e lá em novembro escrever e apresentar o meu TG2 com sucesso, se Deus quiser. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Tainá.
Agora, você passou um pouquinho do tempo, os 5 minutos, aqui pela minha medição. Eu falei para você antes que eu achava que eu ia passar um pouquinho. 5 minutos, tá tranquilo. E agora eu vou passar a palavra para o professor Takashi Oneyama, para ele tecer seus comentários sobre o trabalho. E eu também agradeço a participação aqui na banca. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Aprendi bastante, como sempre. Já tinha dado uma boa olhada no texto, né? Que, por sinal, está bem escrito. Obrigada. A apresentação também é bastante rica, talvez complementando bem, inclusive com vídeos, né? No texto. O plano de trabalho está bem feito. Então, acho que está tudo já bem estruturado. É igual então aquele o gatinho do vídeo, é só trabalhar. Aí, o que eu não sabia, pensei que o pênalti era como no futebol normal humano, né? O pênalti do robô VSS, o goleiro pode sair? Pode. Então, é situação assim de disputa mesmo, inicialmente a bola está parada. Isso, exatamente. Mas o goleiro pode, por exemplo, tomar a bola antes digamos, do artilheiro chutar? Na verdade, tem tipo um árbitro, né? Ele marca quando começa, né? Mas a partir do momento que começar, quem pegar a bola primeiro, boa sorte, é quem vai ter a vantagem, né? Mas, em geral, é mais difícil as pessoas atacarem a bola do pênalti do que defenderem com o goleiro, que nem eu mostrei. Mas existem algumas equipes que fazem isso, assim. Então, tem certa vantagem, digamos, o cobrador está mais perto do que o goleiro para chegar antes e talvez fazer alguma manobra, né? Sim, essa é a ideia. Quer dizer, o goleiro sempre começa na linha. Isso, é obrigatório começar na linha, independentemente se ele for atuar como um goleiro ou como um atacante, ele tem que começar encostado na linha. Daí a ideia é que você coloque o seu jogador mais próximo para ele pegar a bola mais rápido do que o outro, né? Mas não tão próximo que não possa, digamos, mudar a angulação, fazer exatamente. um movimento para enganar o goleiro, né? Sim. É uma situação de game, então. Não é só de pontaria. Exatamente. Então, é game no sentido em que, dependendo do que o artilheiro achar que o goleiro vai fazer, ou está fazendo, né? Em direção da velocidade dele e tal, ele vai modificar também para onde vai chutar. É meio parecido com o hóquei. No hóquei, a cobrança de pênalti é assim. O goleiro não pode sair de uma certa área do gol. Mas o cobrador vem de longe, assim, com aquela... Bom, chama de taco, né? Não sei que nome que tem. Que vem dirigindo lá aquele disco e pode fazer o que quiser. Né? Então, é mais ou menos essa situação do seu... chama de pênalti, né? Apesar de igual... É adaptado. É uma situação de game mesmo. Em princípio, o goleiro também, em contrapartida, pode coevoluir, né? Então, pode começar com artilheiro meio bobinho, com goleiro que só fica na frente, e depois começa os dois a evoluírem. Vai ser bem interessante, né? Que uma coisa é, digamos, tomada de decisão estilo ótimo. Por exemplo, programação dinâmica simples, ele só vê isso. Controle ótimo. Outra coisa é quando tem alguém cuja variável de controle não está com a gente. Então, controle ótimo é J de U, onde U é o meu controle, né? E jogo é UV, onde o U eu controlo, o V quem controla é alguém mais, que pode ter várias qualidades. Então, quando o V é ruim, então a gente usa um tal de minimax. Tenta fazer o melhor, quer dizer, tenta fazer o melhor no pior caso. Por que pior caso? Porque o outro jogador pode ser meio descuidado e ele pode adotar uma política ruim. Ele não se dá bem, só que pode afundar a gente junto. Então a gente faz o melhor
do pior caso. Quando os dois são inteligentes, é aquele equilíbrio Nash. Então, eu suponho que o oponente vai comportar inteligentemente, e aí a gente vai fazer oposição a isso de um modo também compatível com a inteligência do oponente. E se o oponente for comprado, no jogo acho que não é bom. Então, por exemplo, no mercado, né? Então, eu estou disputando fatia segmentação do mercado e tem 2 fornecedores. Eu e o meu irmão. Então, eu mais meu irmão formamos um monopólio, né? Então, isso dá um negócio chamado ótimo de Pareto. Eu acho que ele não vai precisar disso, porque acho que não vai evoluir o goleiro, né? O goleiro seu vai ser como o clássico, vê a direção de aproximação do artilheiro e se posiciona de acordo, algo assim? Calma, eu fiquei um pouco confusa com a pergunta. O goleiro. Qual é o algoritmo de defesa do goleiro? É ficar parado no centro? Ele começa parado no centro, depois disso ele pega a estimativa da velocidade da bola, né? E dado a direção em que ela está indo, ele vê aonde que ela interceptaria a linha do gol. Tendo essa posição, ele basicamente vai para ela, assim, seguindo a linha do gol. Quer dizer, isso é que o artilheiro está conduzindo a bola, né? Não é que já chutou. Se chutou, imagina... Entendi. Se não chutou, ele fica só parado no meio do gol e não faz nada. Se ele chutou, mas com boa velocidade, o artilheiro não alcança mais a bola. Então, basta estimar a direção da bola e o goleiro chegar, se puder, né, na frente dele. Mas se o jogador vem conduzindo a bola, vem empurrando a bola, né, que nem no hockey, aí sim o goleiro vai ter que pensar em fazer alguma coisa, né? O artilheiro está carregando a bola para a esquerda, direita. Bom, talvez e para o lado, realmente não sei, porque diminui o ângulo de visada né? O nosso goleiro, eu acho que se ele ficar mudando muito de trajetória, como ele só fica usando a predição futura da bola, ele fica meio louco, assim, ele fica dançandinho, assim, no gol, tentando ir para um lado e para o outro, assim. Não, pois então pensei que esse era uma estratégia do artilheiro. O artilheiro vai em zigue-zague para ver se... Poderia ser, eu acho que para o nosso goleiro ia funcionar bem, contra o nosso goleiro ia funcionar bem. Não, acho que aí tem um efeito Poggendorf. Acho que com pequeno movimento do robô, ele consegue mudar bastante o ângulo de chute da bola. Mas o goleiro tem que andar numa linha razoavelmente grande. Eu acho que a inércia dele não vai deixar. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Eu estou só chutando. A parte técnica, acho que já está muito bem estruturada. Acho que não vou dar palpite nenhum, né? Eu estava curioso em ver o tipo de, digamos, de aprendizado que vai ter que ter, né? Que, em segunda instância, acho que dá para usar seu algoritmo também para alguém treinar o goleiro no futuro. Talvez uma ideia para o próprio mestrado, né, seria usar, hoje em dia eles usam uma técnica, né, que se chama self-play, né, que é jogar, você joga e o goleiro aprende junto com quem está batendo a bola, né. Só que eu acho que proteger, eu acho que eu não conseguiria fazer ainda, né, porque é muito pouco tempo. Se fizer o que está aqui, já é fantástico. Em otimização, que a gente conhece um pouco melhor, tem um negócio chamado coevolução. Então, tem um algoritmo de otimização, começa otimizando uma função bobinha. Depois que ele aprende um pouco, a função objetivo também evolui, né? Aumenta o ruído, aparece não linearidade, e aí o otimizador evolui mais um pouco. Depois que ele está resolvendo isso, então os dois vão evoluindo, e aí acho que seria mais ou menos esse cenário que você está descrevendo, de autoaprendizado, né? Quer dizer, um aprende, o outro também, e cada um vai subindo. Bacana, muito bom. Acho que está tão bem feito que não tem muito o que falar, não, né? Que isso. Obrigada. Acho que ficou naquele
Agora só falta codificar e treinar, né? Espero que agora que começa a parte difícil. Conversei já bastante com o Thiago, né? Ele disse que vai ser um sofrimento aí para fazer o primeiro funcionar, né? Pelo menos o primeiro treinamento, mas que depois as coisas vão se encaminhando melhor, assim. Por isso que tem que começar rápido aí. Não, geralmente treinamentos depende muito do V0. Se tiver uma estratégia razoável para começar, aí vai assim, aperfeiçoando ele, né? Por aprendizado. Mas é muito bom, né? Parabéns pelo excelente trabalho por enquanto. Obrigada. Bom, na verdade, preciso falar também isso para o professor Márcio, né? Já de longa data ele tem mostrado excelência. Acho que desde o tempo que era aluno, para falar a verdade, né? Acho que não é ele na minha matéria. Para variar um pouco. O professor Márcio é maravilhoso também. Muito bom. Fantástico. Gostei de assistir e ver o trabalho feito. E aí? Professor Márcio? Beleza, então, muito obrigado aí, professor, pelos comentários. E essa é a ideia mesmo do trabalho, eu acho que está bem delineado o que vai ser feito, né? A Tainá também passou bastante tempo estudando essa teoria de exato reforço, que a gente sabe que não é algo simples, assim, porque é bloquinho em cima de bloquinho, em cima de bloquinho, você tem que aprender rede neural, tem que aprender, eu não faço muito learning clássico, a junta, aí tem o actor theory, e aí é gradiente de política, e aí tem as técnicas, porque o gradiente de política tem problema com essa questão do passo, aí tem as coisas de região de confiança, otimização de região de confiança, é muita coisa, até chegar no PPO, o algoritmo que efetivamente se usa, é muita coisa para chegar lá. Então, eu passo bastante tempo estudando, e agora realmente a implementação. Tem a vantagem de que o Thiago ele teve que fazer toda a infraestrutura, né, do aprendizado, a Tainá já está pegando isso aí já de visu. Então, mas acho que esse era o objetivo, né? Porque o Thiago teve que, vamos dizer assim, né, se lascar aí para fazer o primeiro passo, mas a ideia é que ele fizesse algo que as outras pessoas conseguissem usar e continuar trabalhando nisso também. Então, pelo menos essa parte do framework já está pronto, né? Agora é questão mesmo de modelar o aprendizado, as variáveis, que já tem uma ideia ali, ela já mostrou uma proposta, né, de métricas, mas a gente sabe que pelos trabalhos anteriores que essas otimizações não são fáceis, depende de trocentos, teoricamente é para ser tudo automático, né? Mas depende de tantos parâmetros a otimização que não é nada automático. É o famoso, aquela fala do Andrew Ng, né, que é de um dos cursos que eu vi de rede neural, que ele diz que é um processo iterativo, né? Você acha que uma coisa vai dar certo, daí ela dá bem errado, daí você vai consertando ela até que uma hora ela começa a funcionar, né? Então... Agora, assim, na área de controle mesmo, antigamente, usar, assim, o aprendizado, quer dizer, com reforço, né? Para controle era fácil porque era só ajustar os parâmetros. Por exemplo, um controlador chutava um PID e ia dando punições e recompensas à medida que o parâmetro ia mudando. Então, a ação era só um conjunto de parâmetros, né? KPK e KD, por exemplo, e a resposta era o resultado. Só que, ultimamente, na área de controle, está aparecendo uma tentativa automática de achar funções de Lyapunov. Então, tem que achar uma função, não só achar 3 números. Então, tem gente já trabalhando com Deep Learning para... não sabia, que interessante. Para achar baseado no rede neural, uma rede neural mesmo? A função de Lyapunov é uma rede neural? Que supostamente a rede neural tem a capacidade de aproximação universal. Sim. Então, ele coloca a rede neural e vai só que mexer em trocentos pesos, dando punição e recompensa. Até a função que ela, digamos, modela, né, se torne uma de Lyapunov. Eu já tinha visto o pessoal colocar meio que uma expressão que depende de um monte de termo, assim. Acho que eles chamam de soma de quadrados, eu acho.
E aí era só um monte de coisa ao quadrado, e aí eles usavam um tipo de otimização aí, acho que é uma otimização convexa, assim, para tentar achar quais termos que realmente montavam a função de tempo 9. Isso eu já vi fazer. E o cara deixava otimizando lá até achar, né? Até achar. Mas, assim, a expressão da função de gap 9 já tinha que ter uma cara, assim, né? O cara já tinha que dizer qual que era a cara, ele meio que ficava só tunando quais termos iam entrar e quais pesos ia ter em cada um desses termos. Isso eu já tinha visto, mas ainda não tinha visto, não. Interessante. Vamos ver se... Vamos ver se Não, porque os artigos que eu ando vendo, a teoria é geral, né? Dimensão N e tal. Aí, exemplo é segunda ordem. Primeira ordem não, né? Vou resolver todos os problemas, né? Resolve. O mesmo de sempre a gente já sabe qual que é a solução. Exatamente, para poder comparar, né? Assim, vamos ver o que é. Não, mas o primeiro artigo primeiro artigo que está introduzindo a técnica, a gente até aceita, assim. Mas não pode parar aí, né? Não. E no caso do robô, é aquilo que está lá, né? Com todas as imperfeições, né? Deslizamento, irregularidade do piso, ruído na câmera, né? Sol batendo no campo, que foi um caso que aconteceu bem no começo. Começou a entardecer, o sol foi mudando, né? E começou a incidir sobre o campo. Aí a câmera não conseguia acompanhar bem o movimento dos robôs. Eu entendo isso. Aí isso foi 20 anos atrás, ou mais. Né? Acontece bastante mesmo. Agora não tem mais isso. Tem sim, isso acontece direto. Os algoritmos estão bons, mas não estão bons. Tem um aluno que está estudando exatamente isso, como fazer compensação de iluminação. Por isso, recuperou aquele campo para o robô maiorzinho? Estava na física com buraco no campo? Longa história. Mais ou menos. Pode estar gravando aqui, eu não posso contar toda a história, mas algum dia a gente toma um café. Porque a internet pode estar hackeado. Um dia, quando encontrar pessoalmente, eu pergunto. Mas a gente está com um campinho, sim. É uma sala menor, mas assim, legal, tá bacana, assim, dá para atender. Não. Se deu para atender, acho que é o que a gente precisa. Questão do ter um avião na frente, esse negócio cheio de vidro, assim, isso aí é bonito, mas é secundário, né? Tendo espaço físico para botar os negocinhos só treinar da porra. Muito bom. Ok, então. Beleza, eu acho que é isso, então, gente. A gente, teoricamente, tem que fazer aquele protocolo lá, pessoal. Você quer fazer ou a gente pode dar o resultado aqui mesmo? TG1 é um negócio mais simples. Mas tem algum formulário? A gente tem que assinar alguma coisa? Tem que fazer a sessão reservada e depois preencher a ata. Não, a ata é tipo o teste, aquele do mestrado, doutorado, ou é... É mais simples, é só aprovado, não aprovado. Aprovado e pronto, né? Fechou. Parabéns aí, Tainá, pela aprovação. Obrigada. Aí acho que então pode mandar para o e-mail se tiver que assinar. Agora no Google Forms tá mais simples, é só clicar lá, já era. É só clicar? É só clicar, eu clico, ele gera, depois eu mando o recibo para o senhor. Então eu entro em algum site para clicar ou é... Eu mesmo faço. Tá. É o próprio orientador que está fazendo, e aí eu mando o recibo para o senhor. Tá. Perfeito. Tranquilo? Beleza, então. Tem algumas coisas que progridem no ITA. Então, vamos esperar que mantenha depois que voltar presencial, né? Vai não, que o pessoal gosta de papel aqui, cara. Nossa. Tem o máximo da informática. Quando o Damiani foi o diretor de informática do CTA, ele queria fazer uma estatística de quantos equipamentos e softwares o CTA tinha. Na época, eu era chefe do departamento e recebi lá, então, uma demanda